Prosseguindo no estudo da arqueologia bíblica, vamos ao item 47 do material didático, Ninurta. Bom, nós estamos estudando sobre as guerras entre os descendentes de Sete, em especial a guerra entre a cidade de Lagash e a cidade de Uma. Vimos sobre o rei Eannatum, que era o rei de Lagash, que venceu o rei Enakali da cidade de Uma. E esse rei Eannatum, ele fez uma estela, onde nessa estela ele aparece adorando uma divindade. Essa divindade ele chamava de Ninurta. Eu coloquei uma figura aí de Ninurta. Você pode ver que ele aparece uma figura como tendo asas, e essa figura ela traz assim um tridente na mão direita e um tridente na mão esquerda. Esse tridente é usado, um tridente de duas faces, né? De duas pontas. E como ele tem asas, né? A suspeita é que essa divindade seria, por exemplo, os anjos, né? Os anjos que Deus colocou, os querubins que Deus colocou para proteger o caminho da árvore da vida. Nós vimos em um outro momento que os sumérios retrataram a árvore da vida e retrataram seres alados, né? E aí eu estou interpretando como querubins, ok? Seres alados junto da árvore da vida, ou seja, retratando uma imagem da árvore da vida e dos querubins. Essa é a interpretação natural. E agora, essa divindade chamada Ninurta, parece que aqueles querubins se tornaram objeto de idolatria, assim como Adão e Eva se tornaram objeto de idolatria. O comentário diz: era adorado entre os sumérios como deus da guerra. Parece uma divinização dos querubins que protegiam a árvore da vida suméria. Essa é uma interpretação natural pela data. Nós estamos aqui próximo do ano 1400, do ano 2400 antes de Cristo, cerca de 100 anos antes do dilúvio, aproximadamente, né? Sempre lembrando que essas datas são aproximadas. E se nós estamos tratando de 2400 antes de Cristo, então são cerca de 1600 anos depois de Adão. Tudo que a Bíblia descreve de Adão, da árvore da vida, dos querubins, se tornaram objeto de idolatria para os sumérios. O item 48 do material didático vai falar de uma outra divindade chamada Tiamat. Os sumérios adoravam Tiamat, o oceano salgado, de onde tudo saiu, até os deuses. Observe que interessante, né? A Bíblia diz que a terra estava envolta em águas. Diz que havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e depois Deus vai dizer: apareça a porção seca, ou seja, vai tirar a terra dentre as águas. E eles dizem que tudo saiu das águas. Mas aí é claro, como agora eles são idólatras, eles dizem que até os deuses saíram das águas, né? Talvez até esses deuses fossem uma referência a Adão e Eva, né? Como eles passaram a adorar como Deus, porque nós vimos também em outro momento que os descendentes de Caim, os habitantes da terra de Quemete, também dizia que os deuses tiraram a terra das águas. É muita semelhança com a Bíblia. Certamente os sumérios faziam referência aos primeiros homens como sendo deuses. Os sumérios parecem ter divinizado até Adão e Eva. Eu comparo isso ao que aconteceu com os israelitas. Eles acabaram por divinizar aquela serpente que Moisés levantou no deserto para curar
os israelitas que eram picados pelas serpentes. Algo bom que eles acabaram transformando em idolatria, né? O comentário prossegue. Para os habitantes da terra de Quemete, a constelação de Órion representa o primeiro homem que se tornou Deus, Osíris. E a estrela ao seu lado, Sírius, eles chamavam de Ísis, sua irmã, ou Sótis, né? Na verdade chamavam de Sótis. Era melhor colocar aqui, né? Que eles chamavam de Sótis. Eu acabei usando aqui nessa parte o termo grego, né? Eles chamavam de Sótis. Osíris parece ser o Caim da história bíblica. Então, vocês conhecem a constelação de Órion. E, às vezes você olha para o céu, as pessoas têm 3 estrelas, que normalmente eles chamam de as 3 Marias. Então, aquelas 3 estrelas e 4 estrelas que aparecem antes e depois delas, formam uma constelação que os gregos chamavam de Órion e que os egípcios chamavam de Osíris. O comentário prossegue. Os sumérios, que viveram na mesma época dos habitantes da terra de Quemete, denominavam a constelação de Órion de um bom pastor. E a constelação ao seu lado, hoje chamada de constelação Cão Maior, denominavam o cão pastor. Se considerarmos que os sumérios são descendentes de um homem que nasceu em substituição ao seu irmão Abel, que era pastor de ovelhas, observamos mais uma evidência de ligação entre os sumérios e os descendentes de Sete. Ou seja, eles estariam homenageando um antepassado seu, que seria pastor de ovelhas, e tem até a constelação ao lado, que eles chamavam de o cão do pastor. Hoje é chamado de o cão maior, a constelação de cão maior. Então, por que eles estavam homenageando um pastor de ovelhas? É mais uma evidência de que os sumérios são realmente os descendentes de Sete, e os descendentes de Sete teriam resolvido homenagear o irmão do homem que o gerou, que era Abel. O item 49 do material didático fala de uma outra divindade chamada Apsu. Era adorada como uma divindade protetora da água doce. Eu coloquei aí uma citação que diz: quando os céus acima não existiam ainda, e nem a terra abaixo, Apsu, o oceano de água doce, estava lá. O primeiro, o procriador, e Tiamat, o mar de água salgado, ela que criou tudo. Então, provavelmente a Apsu aqui, que ele está chamando um oceano de água doce, era algum grande lago naquela região, assim como, por exemplo, os israelitas chamavam o mar da Galileia, né, de mar, apesar de ser um grande lago de água doce, alimentado pelo Rio Jordão, ok? Ou seja, eles adoravam o oceano de água salgada, adoravam os lagos, tudo tinha se tornado objeto de adoração a Deus. Bom, como nós estamos tratando aqui cerca de 150 anos antes do dilúvio, 100 anos antes do dilúvio, mais ou menos nessa época nós estamos vendo como eles viviam, né?